A graça e a paz, você é bem-vindo em nome de Jesus a mais uma quarta-feira que nós estamos aqui para ouvir a palavra do Senhor e orarmos. Nós estamos estudando uma série de mensagens, Êxodo para hoje. E nós estamos especificamente no capítulo de hoje, estarmos estudando Êxodo 11. Êxodo 11 nos fala sobre o último e decisivo sinal de Deus a Faraó, ao povo de Egito e a Israel. Na realidade, até então, nós temos aí as 9 pragas, que nós já estivemos estudando, e agora então vem o último sinal. Na morte dos primogênitos, encontramos a expressão máxima do juízo de Deus sobre os opressores do seu povo, mas também a manifestação da sua graça e a sua libertação. Nós vemos em Êxodo 11, não só Deus manifestando a sua justiça, mas também trazendo a liberdade ao povo. E nós aprendemos que Deus cumpre suas promessas, julga seus inimigos e concede libertação ao seu povo. Deus está ensinando ao povo de Israel a soberania. E está dando, através deste período em que Israel passou ali, cativo, ouvir a palavra do Senhor. Nós vemos, vamos ler nesse texto, que quando Moisés orienta o povo a ir buscar prata e ouro com seus vizinhos, ali nós vemos um texto que fala que muitos do povo e da direção do faraó eram receptivos ao povo de Israel. Por quê? Porque eles estavam vivendo e convivendo e vendo algo diferente naquele povo. Então, não somente Deus estava tratando o povo de Israel, como também estava tratando o povo do Egito. E aí nós vemos que Deus estava ensinando para Israel a soberania. Interessante que nessa chuva que passou, não essa última agora, né, na outra sexta-feira, choveu, né? E estávamos em casa, Noemi e o Lucas estavam lá também, veio a chuva tal, que deu aquele problema com São Paulo, até hoje tem lugares ainda sem energia, e a geladeira de casa queimou. E bem nesse mês aí, acabou vindo um dinheirinho extra, né? E eu fiquei pensando assim, poxa vida, senhor, bem esse mês que vem o dinheirinho, o senhor deixou queimar a geladeira? Na hora o Senhor me disse, você crê na minha soberania? Você crê na minha soberania? E eu fiquei pensando, puxa vida, eu vou crer que Deus é soberano nas coisas grandes e não nas pequenas? Eu lhe dei o dinheiro antecipado, porque eu sabia que a geladeira ia queimar. Bufe, tome na cara. Né? Eu aprendi que Deus é soberano. Ele faz, e eu tenho que crer que está na vontade dele. Deus quis queimar a geladeira? Não, a geladeira é mecânica e nós estamos com adventos da natureza. Acontece. Eu e você vamos quebrar, vamos para o médico e vamos morrer se a gente não for resgatado, se Deus não vier antes. Nós estamos passivos em um mundo de pecado. Aqui nós sofremos leis de um mundo decaído. E Deus mandou Jesus não para te dar ou para me dar uma vida boa. Deus enviou Jesus para me salvar e te salvar da perdição eterna. Quando Jesus estava indo à cruz, foi dito que, na realidade, nós iríamos sofrer provações. Nós iríamos sofrer. Nós, como soldados de Cristo, nós estamos aqui para nos regalarmos. Claro que Deus nos dá condição, nos dá vida, nos dá saúde, mas a nossa meta não é ter uma vida boa. A nossa meta é servir ao reino. E de prêmio o Senhor nos dá uma vida boa. A nossa meta, o nosso olhar, o nosso foco tem que estar voltado para outro ponto.
Se Israel estivesse olhando para o sofrimento dele, eles poderiam dizer, puxa, o Senhor está judiando da gente. Mas quando você coloca o foco para o reino e vê o que o Senhor, nós não sabemos, mas eu creio que Deus operou nos egípcios, através da vida dos israelitas. E então o que acontece? O sofrimento de Israel foi, então, pode ter sido bênção para muitos egípcios. É assim na nossa vida. Ora você é remédio, ora você está curando, ora você está sendo... A palavra do Senhor nos diz que o homem afia o ferro afia o ferro, o homem afia o homem. Ou seja, em cada relacionamento, durante o nosso dia, nós estamos sendo tratados, estamos tratando. Então, o Senhor está tratando com Israel na questão da soberania. Você crê na soberania de Deus na sua vida? Só para as coisas grandes ou você crê que Ele cuida da sua geladeira também? Deus mostrou que sim. Nada passa desapercebido aos olhos do Senhor. Então nós temos que aprender a confiar e crer que tudo aquilo que advém a nós, o Senhor sabe. Quando eu coloco de forma umbiguística o olhar para mim, me dói, porque eu, o Roberto, eu quero. Mas quando eu coloco o olhar para o reino, não, Senhor, está acontecendo isso, é para a tua honra e glória. Vamos lá, porque eu te amo e é para isso que o Senhor me chamou. Então, Deus estava trabalhando o povo de Deus na questão da soberania. Êxodo 11 narra o momento crucial da libertação dos israelitas do cativeiro egípcio. Após 9 pragas enviadas por Deus ao Egito, o faraó ainda permanece obstinado, recusando-se a deixar o povo de Israel ir. Por que Israel sofre? Porque Israel estava aprendendo algumas coisas que precisava aprender. Como nós já dissemos em outras mensagens, né? O pastor André até colocou uma questão interessante na última mensagem que ele falou sobre Êxodo. Que ele falou sobre a Coreia. Eu e você que somos crentes, que já tomamos a nossa decisão ao lado de Cristo, nós já passamos o retorno. Não tem mais volta. Você já conhece a verdade. Você pode até se afastar dessa verdade, mas vai ser muito duro para você. Teu corpo, tua mente, teu espírito vai sentir. Então, para nós como crentes, não tem mais volta. A gente não tem o que pensar, é caminhar. A nossa meta, o nosso alvo é caminhar para Cristo, rumo à eternidade com Deus. E nós vemos o quê? Que o povo de Israel estava sofrendo porque tinha que aprender algumas coisas. E muitas vezes Deus permite que algumas coisas aconteçam na nossa vida para que a gente aprenda. É simples. Quando eu peço, Senhor, me dá mais amor, Ele vai me dar um departamento para eu trabalhar onde só tem nego odiando um ao outro, só tranqueira. Senhor, me dá mais fé. Ele vai vir com uma poção mágica. Tu, Roberto, tem mais fé. Não, Ele vai me dar a oportunidade de exercitar a minha fé. Então Deus usou o exílio para trabalhar não só com o povo de Israel, mas também com os egípcios. Muitas vezes você pode estar numa situação difícil, ou talvez numa situação onde você está colocado no seu departamento, escola, onde for, para abençoar uma outra pessoa. Né? Então, nós temos que crer na soberania do Senhor. E em Êxodo 11, 4 e 5, eu vou estar lendo aqui, não vamos projetar ainda, são os versículos chaves da nossa mensagem que diz: Moisés disse, assim diz o Senhor, perto da meia-noite passarei por meio do Egito, e todo primogênito da terra morrerá, desde o primogênito do faraó que se assenta no trono, até o primogênito da escrava que moe a farinha, e todos os primogênitos dos animais. Então, o capítulo 11 está anunciando, então, o último sinal que o Senhor estaria trazendo sobre os egípcios e também estaria passando sobre os israelitas. Estava até conversando com o pastor Wagner, aqui no começo, né, ele fez uma observação interessante.
que o anjo da morte passou sobre israelitas e egípcios. Não teve diferença nenhuma, porque ambos eram pecadores. A diferença foi a graça do Senhor. Então, nós vamos estudar o capítulo 11 em 3 aspectos. O primeiro aspecto está relacionado à justiça de Deus. E aí sim, nós vamos ler Êxodo 11, de 1 a 5. Eu vou estar lendo, você me acompanha. Você que está em casa, acompanhe aí na tela do seu monitor ou celular. A palavra do Senhor diz: o Senhor disse a Moisés: trarei não só uma praga sobre Faraó e sobre o Egito. Então eles os deixará sair daqui. E quando deixar que vocês saiam, é certo que eles os expulsará totalmente. Fale agora aos ouvidos do povo que todo homem peça ao seu vizinho e toda mulher peça à sua vizinha objetos de prata e ouro. O Senhor fez com que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios. Além disso, o próprio Moisés era homem famoso na terra do Egito, aos olhos dos oficiais de Faraó e aos olhos do povo. Moisés disse: assim diz o Senhor, perto da meia-noite passarei pelo meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta no seu trono, até o primogênito da escrava que moe a farinha, e todo o primogênito dos animais. A cada praga, Deus estava dando a oportunidade para Faraó se arrepender e libertar o povo. As dificuldades que vêm à nossa vida, elas nos trazem oportunidades. Eu, na realidade, eu fui reclamar, né? Claro, já fui logo reclamando, né? Mas interessante que eu tive a oportunidade de dar um presente diário para o camarada que foi arrumar a geladeira. Então, a gente não sabe o que a palavra de Deus vai fazer. Ela diz que ela não volta vazia. Quem sabe aquela pessoa realmente não precisaria receber aquilo, né? Então é interessante que as oportunidades que Deus deu a Faraó foram um aprendizado para ele e para o povo egípcio. Foram oportunidades que Deus deu para que eles mudassem o caminho. No entanto, o coração endurecido de Faraó levou ao extremo da justiça divina, a morte dos primogênitos. Nós vemos o quê? Que Deus vem com pragas, que na realidade afeta o ser humano, mas eram algo externo ao homem. A 10ª praga ele vem e toca na vida. Ou seja, vem e toca diretamente nos homens, ou seja, nos seus primogênitos. E Salmos 17, 11, 7 diz: por ser justo, o Senhor ama a justiça, os retos lhe contemplarão a sua face. Nós vemos aqui que o juízo de Deus é um ato de retidão contra a injustiça. Deus não estava irado com o povo de Israel, nem com os egípcios, como pessoas. Deus estava revoltado com os atos pecaminosos, assim como eu e você. Deus, na realidade, nos ama. O que ele odeia e detesta é o pecado que está em mim e você. Então Deus estava tratando não contra Faraó, não contra o povo egípcio, não contra Israel, mas sim o pecado contido em cada um deles. Na realidade, é o que acontece. Essa tem que ser a nossa mensagem aos perdidos. Na realidade, Deus ama a todos. Ele não ama o pecado que nós praticamos. As pragas no Egito foram uma resposta ao clamor do povo de Israel, que havia sido escravizado e oprimido por séculos. Deus, que ouve o clamor dos aflitos, agiu com justiça. É interessante, se nós aplicarmos Êxodo para hoje, assim como eu comecei com o meu testemunho, na questão da soberania, nós vemos também que Deus, ele é um Deus que cumpre a sua palavra. Ele é um Deus justo. Cedo ou tarde, ele acaba nos ajudando.
quando nós levamos a Deus, quando nós pedimos, quando nós oramos. Nós temos aí vários testemunhos dos cultos de quarta-feira, as alvoradas de oração, que Deus responde. Deus responde ao seu tempo, conforme a sua vontade. Como nós dissemos, Jesus não veio para nos dar uma vida fácil. Jesus ele veio e morreu para nos tirar da rota da morte eterna. Ele veio para nos salvar. E aí, então, nós vemos o quê? Que o Senhor é justo em todas as suas ações, em todas as suas definições. Ezequiel 18:20 diz: a pessoa que pecar, essa morrerá. O filho não pagará pela iniquidade do pai, nem o pai pagará pela iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, a maldade do ímpio cairá sobre este. Ou seja, nós temos que procurar, como Deus, como Jesus, a viver de forma justa. A entendermos, a buscarmos a justiça daqueles que nos cercam, do nosso meio, de nossa família. E nós vemos no exemplo aqui em Êxodo 11, que Jesus buscou a justiça do povo. Levaram 400 anos, mas a justiça foi feita. O Senhor trabalhou ali e fez a libertação do povo. Então nós vemos o quê? Primeiro ponto, Deus é justo. Segundo ponto, o poder libertador de Deus. Vamos ler aí, continuar lendo Êxodo 11, de 6 e 7. Que diz: haverá grande clamor em toda a terra do Egito, como nunca houve antes, nem haverá jamais. Porém, contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nem mesmo um cão rosnará, para que vocês saibam que o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas. Com a 10ª praga, Deus não apenas executa o seu julgamento, mas também prepara o caminho para a libertação de Israel. Com esse advento, que o pastor Wagner vai estar detalhando na próxima mensagem, Deus então abre o caminho. E nós precisamos entender que muitas vezes nas nossas vidas, nós passamos por sequências de fatos que nós não entendemos. Mas nós podemos crer que é para a honra e glória do Senhor. E aqui Êxodo para hoje nos diz que muitas coisas que vão acontecer comigo e com você, muitas vezes a gente não vai gostar. Mas o Senhor precisa. E nós vamos ter que passar. Porque será para a honra e glória do seu nome. Então nós temos que pedir ao Senhor que nos ajude a tirar o olhar de mim, porque quando o olhar está em mim, dói. Quando eu tiro o olhar de mim e coloco o olhar no reino, eu entendo, Senhor, é para a tua honra e glória. Isso aqui é momentâneo, eu estou passando, eu estou indo embora, eu sou teu servo, eu não estou para ficar aqui, não quero ficar como semente. Então, quando a graça do Senhor vem sobre nós e a gente consegue tirar o nosso olhar de nós, a gente contempla então e recebe a graça para passarmos aquilo que nós necessitamos. A gente vê, às vezes, muitas coisas acontecerem com vários irmãos, inclusive aqui da igreja, a gente não entende aquilo que o Senhor tem. Mas o Senhor tem um propósito. Um exemplo interessante, o pastor José Neto é um dos nossos missionários nossos aqui que a igreja ajuda, é um projeto missionário. Ele era ex-adicto, ex-garoto de programa, usuário de droga, HIV positivo. E ele está chegando numa fase assim muito complicada, né? Assim, bem final. E ele trabalha muito em capelania. E assim, ele está com dificuldade, né? E ele não consegue mais sair de casa. Aí a gente fala assim, acabou. Não acabou. Para Deus nunca nada acaba, só acaba quando Ele nos leva. Ele abriu um grupo de WhatsApp e ele está passando todo o conhecimento de capelania na área para aqueles que estão no grupo. Continua sendo bênção. Então nós temos que entender que em todo momento, toda dificuldade que nós temos na nossa vida, sempre tem um grupo igual a mim que eu posso atingir. Eu nunca estou sozinho.
Como o pastor Wagner também teve aquela operação no pulmão, né? Que o pastor Neto falou para ele, você está deitado porque você está olhando para cima, e você está olhando para cima porque você tem que pensar na sua vida. Né? E o pastor Wagner teve a oportunidade de falar a muitos, de pregar o evangelho, testemunhar. Às vezes nós não entendemos por que o Senhor nos leva a determinadas situações. E aí, novamente, se o olhar for no meu umbigo, vai doer. Porque eu. Mas se nós colocarmos o reino e disser, Senhor, o que é que o Senhor deseja para essa situação? Nós seremos abençoados. Então, na realidade, Deus tem, assim como tinha para o povo de Israel, a libertação. Ao mesmo tempo que o Egito sofreria uma grande dor, os israelitas seriam poupados, demonstrando a destinação entre aqueles que pertencem a Deus e aqueles que estão debaixo do seu juízo. Eu creio que por nós estarmos aqui na igreja nesse momento, mesmo sendo pecadores e tranqueira que nem eu sou, né? Tanta coisa para eu pensar, né? Fui questionar a Deus por causa da geladeira, ó, que bobagem, né? Mas a gente aprende, né? É assim que nós somos. Nós vemos o quê? Que Deus tem uma bênção especial para quem o busca. Se você está debaixo da graça de Deus, fica mais fácil passar essas dificuldades. Não é que você não vai tê-las. Não estou pregando a teologia da prosperidade. Eu estou dizendo que quando você pede para o seu filho, vai lá, que nem eu pedi para a Noemi, vai lavar a louça, filha. Né? Ela ia, às vezes, resmungando, às vezes ia de boa. Né? Mas para nós pais o que interessa é que ele lave a louça. Se ele vai lavar a louça rindo ou chorando, eu quero que lave a louça. É a mesma coisa, filho. Deus fala, eu tenho uma obra para você. Poxa, deixa eu te ajudar a você fazer sorrindo, mas eu posso fazer chorando, se eu quiser. Então nós temos que entender que Deus ele tem um propósito para mim e para você. Então, já que nós temos uma obra e um trabalho a ser feito, como estava sendo proposto aqui em Êxodo, Senhor, me ajuda, me dá graça para que eu possa fazer, então, conforme a tua vontade, que eu venha ser bênção onde estou, naquilo que eu estou passando. Deuteronômio 16:3 diz, na Páscoa vocês devem comer pão fermentado durante 7 dias, comam pães sem fermento, pão da aflição, porque às pressas vocês saíram do Egito, para que todos os dias da vida vocês se lembrem do dia que passaram na terra do Egito. Aqui Deuteronômio está dizendo a saída do povo, já estavam celebrando a lembrança. E se você for ver, muitas dificuldades que você já passou, já é história na sua vida. Então pense, se nesses momentos de dificuldade que você passou, Deus esteve com você, Ele vai estar nesse também. Creia. Espere. Ele já não te ajudou? Ele te deixou na mão? Creia. O Senhor continua com você. No momento certo, no momento oportuno, o Senhor vai operar aquilo que deseja o seu coração. Deus protege os seus e opera com um poder sobrenatural para libertá-los. Creio sim que Deus pode fazer milagres, tanto físicos, espirituais, mas tem que estar centrado na vontade de Deus, não na minha. De repente, querer como Paulo pediu uma cura física, muitas vezes nós pedimos também, né? E Deus fala, a minha graça te basta, porque é o que eu preciso, né, que você execute. Então, não tem a ver com o meu bem-estar, e sim o bem-estar do reino, a vontade do reino. E aí o seu agir não pode ser frustrado. Nós não podemos frustrar a vontade do Senhor. Deus é soberano. Foi aí que o Senhor perguntou para mim assim, Roberto, você está duvidando de mim? Você não crê nem que eu cuido até da sua geladeira? Falei, Senhor, eu achava que não. Deus não pode ser frustrado, meu irmão, não tem nada que escapou. Deus falou para mim, você acha que eu esqueci da tua geladeira? É isso que você está me falando? Você acha que eu esqueci dela? Sério? É isso? Você veio falar para mim? E eu falei, perdão, Senhor. O Senhor não esqueceu. Então, não pense que o Senhor deixou alguma área da sua vida abandonada. Não deixou. Deus tem o seu tempo e o seu propósito para operar na sua vida e naqueles que te cercam.
Nós temos que entender que o mesmo Deus que libertou o povo de Israel é o mesmo Deus de hoje. E Ele quer libertar você e a mim de um cativeiro, tanto espiritual, físico, como emocional. Deus pode nos libertar, desde que nós estejamos centrados e firmados na vontade dEle. E aí nós vemos que Ele é o libertador. E João 8,32 diz: conhecerão a verdade vos libertará. Nós temos a verdade, que é Cristo Jesus. Nós temos o plano remidor da salvação. Nós temos aquilo que o Senhor deseja e quer para nós. Nós temos que buscar e executar. Muitas vezes na minha vida eu fiquei pensando assim: puxa vida, se eu não tivesse conhecido Jesus era melhor. Poderia ser sim, porque o diabo não estaria pegando no meu pé, né? E eu não estaria lutando para ser santo, para lutar pela santificação, que santo eu não vou ser. É fácil, irmão? Não é não, é um B.O. lascado. Todo dia é um B.O. A santificação, lutar pela santificação, fazer as coisas corretas, nesse mundo torto que está aí, não é fácil. É muito difícil. Mas, como o pastor André falou, para nós não tem mais volta, né? A gente não tem mais retorno. A gente tem que seguir, né? E eu lembro também, alguns dos irmãos conhecem a minha história, eu fiquei afastado 4 anos e meio, quase 5 anos da minha vida, eu fiquei fora do ar. Por questão de drogadição, bebida, né? Os tempos que eu era usuário, depois que eu fui para tratamento. Deus queria isso para mim? Tenho certeza que não. Mas o meu pecado, a minha distorção de caráter me levou lá. Mas Deus é tão maravilhoso que Ele pegou essa porcaria que eu fiz e transformou num ministério. E eu posso ser exemplo para outros daquilo que o Senhor faz. Se você deixar Deus atuar, Ele vai atuar. Principalmente os nossos pecados e os nossos erros. Eu louvo a Deus por isso. Minha vida seria diferente se eu não tivesse feito isso? Poderia ser, mas não importa. O que importa é o hoje e o agora. É a glória do Senhor e a graça dEle sobre as nossas vidas. E por último, e rapidamente, que eu já estou em 27 minutos, a fidelidade de Deus e suas promessas. Deus havia prometido a Abraão, Isaque e Jacó que o povo herdaria uma terra que mana leite e mel. Ele já tinha dito lá atrás. Como é que o povo estava há 400 anos sofrendo? E muitas vezes a gente não entende: Senhor, mas o Senhor falou, né, a tua palavra diz, o que está acontecendo? São momentos na nossa vida. Muitas vezes a gente quer definir a nossa vida, a nossa trajetória por fotos. A gente tira a foto daquele momento e quer interpretar. A gente, na realidade, precisa assistir o filme todo e entender qual é a trajetória, o que é que Deus pretende. Durante os 400 anos de escravidão no Egito, os israelitas poderiam ter duvidado. Mas Deus é fiel e cumpre sua promessa sempre. Não duvide. Creia na soberania do Senhor. Até na sua geladeira. Creia. Ele é soberano. Jeremias 1,12 diz: o Senhor me disse, você viu bem, porque eu estou vigiando para que minha palavra se cumpra. O próprio Senhor é o zelador para que a sua palavra se cumpra. Então, se Ele disse que Ele é fiel e justo, e que nós somos seus filhos, e nós seremos guiados e orientados pela sua graça, sim, nós seremos. Nós temos que tomar posse da palavra do Senhor naquilo que o Senhor tem colocado para nós. A fidelidade de Deus é um dos atributos mais consoladores para o crente. Graças a Deus que Deus é fiel. Porque se Ele fosse fiel que nem eu estava roubado. Mesmo quando passamos por longos períodos de aflição ou esperamos, Deus jamais se esquece das suas promessas. Ele nunca se esquece. Embora eu ache que Ele se esqueceu, Ele fala para mim: olha, Roberto, eu não esqueci, ó. Está vendo o que eu estou fazendo? 2 Timóteo 2,13 diz: se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Glória a Deus por isso. Ele não pode negar. Os meus pecados, os meus erros, as minhas mazelas não tiram o Senhor da trajetória para a minha vida.
de maneira nenhuma. Ele é fiel e justo. Mas eu tenho que pedir ao Senhor perdoar os meus pecados e agir na minha vida. E para nós finalizarmos, relembrando, Êxodo 11 nos relembra que Ele é justo, Ele é poderoso para nos livrar e Ele é fiel em suas promessas. Ele nunca desamparará aqueles que buscam. Ele é justo e Ele não falha. Nós podemos confiar em Deus e Ele pode te libertar, seja de qual for a prisão, física, mental, ou espiritual, ou emocional. Busque a presença do Senhor em todas as circunstâncias e confie no seu perfeito plano para a sua vida. Deus, Ele não se esquece de nada. Creia na soberania do Senhor sempre. Quando o diabo e o mundo vier, sim, será que a sua geladeira queimou porque você vacilou? Não, diga não, o Senhor é soberano. Ele sabe de todas as coisas para a sua honra e glória. Creia. Não deixe o inimigo e o mundo colocar a dúvida no seu coração. O Senhor é contigo para sempre, até que Ele venha nos buscar para a sua honra e glória. Amém. Senhor Deus e Pai, te louvamos, ó Pai, te agradecemos porque Tu és Deus, Senhor. Obrigado, Senhor, porque Tu trata conosco, Senhor. Obrigado, Senhor, porque Tu não olhas, Senhor, os nossos erros, os nossos pecados, mas a Tua graça, Senhor, nos ensina a cada instante, Pai. Obrigado, Senhor, porque Tu não olha, Senhor, a nossa mesquinhez, nosso umbiguismo, muitas vezes nossa arranhetice como crianças mimadas, mas Tu nos ama, Senhor. Tu nos ama porque enviaste Seu Filho para morrer por nós. Obrigado porque Teu Santo Espírito nos ajuda e nos conduz a caminharmos, Senhor, rumo à Tua graça, Senhor, à Tua presença, à Tua vontade, Senhor. Nos ensina, Senhor, a cada dia a entendermos a Tua vontade, a passarmos, ó Pai, aquilo que Tu tens destinado e programado para nós, com graça, Senhor. E não deixa, Senhor, o mundo tirar o brilho, Senhor, do Teu cuidado, Senhor, que em tudo, ó Pai, em todo o tempo nós possamos ter certeza de que Tu és soberano sobre as nossas vidas e que nada, como a Tua palavra diz, sequer um fio de cabelo cai sem o Teu consentimento. E que nós possamos dar sempre glórias ao Senhor por tudo que Tu és. Nós louvamos o Teu nome e Te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui agora, Pai, para louvarmos e glorificarmos o Teu nome pelo Teu amor por cada um de nós e cada um que nos assiste. É o que eu Te peço e Te agradeço em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém.